E aí, tudo bem com você? Vamos aprender hoje um pouquinho mais sobre os direitos que você tem, sobre os direitos que estão lá na Constituição da República Federativa do Brasil. Vamos decorar um pouquinho mais, só mais um artigo da Constituição? Vamos entender um pouquinho então? Eu quero que você saiba que existem aqui no Brasil cargos que só o brasileiro pode ter. Aí eu já sei que você vai perguntar para mim depois, professora, quem que é brasileiro para a Constituição? A gente vai ver também. Mas primeiro vamos decorar aí quem são os cargos que só brasileiro pode ter? Você vai pensar aí em 1, 2, 3. E lembre disso porque o artigo que eu vou falar para você, 1, 2, 3, é o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. 12, 1, 2, 3, parágrafo 3º. Vamos então? Vamos entender? Por que que o 1, 2, 3 nos ajuda? Então eu quero que você grave a frase 1, 2, 3, Brasil. 1, 2, 3, Brasil. 1, 2, 3, Brasil. Por quê? Porque, olha lá, na Constituição, quando você for abrir, você vai ver que aparece que só pode ser cargo de brasileiro nato, o que é nato? Calma que a gente já vê, mas só pode ser brasileiro nato para quê? Uma vez, oficial das Forças Armadas. Só pode ser brasileiro nato para lembra do número carreira diplomática. Aí lembra que eu falei que é 1, 2, 3, Brasil? Bom, dois ministros. Então, para um, oficial de Forças Armadas, carreira diplomática. Todos os membros da carreira diplomática, todos aqueles que exercerem a função de oficial das Forças Armadas, vão ter que ser obrigatoriamente brasileiros natos. E dois o quê? Dois ministros que sejam do Estado da Defesa e do STF. Para ser ministro do STF, só pode ser ministro do STF o brasileiro nato. E a pegadinha na sua prova vai ser o STJ. Não cai nessa não. Para ser ministro do STJ não precisa ser o quê? Brasileiro nato, tá bom? Não perde o ponto nessa questão. Outra, falei que 3, né? 1, 2, 3, 3 presidente, ó. Presidente do quê, professora? Presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente da República. Ah, quer dizer, professora, que não pode ter presidente da República que seja estrangeiro? Nem naturalizado. Nem naturalizado, não. Mas, professora, o direito do naturalizado não é igual ao do brasileiro nato? Não para tudo. Não para tudo. E há exceções. E uma delas é isso daqui. Mas aí você vai perguntar para mim, tá bom, professora, eu já entendi. 1, 2, 3. Oficial das Forças Armadas. 2, e também para carreira diplomática, né? 2, ministros do Estado da Defesa e do STF. 3 presidente, Senado, Câmara que mais que não pode? Presidente da República, nem o serviço, né? Ótimo. Mas aí, professora, eu já entendi 1, 2, 3 Brasil. Eu quero entender, então, quem que pode ser o brasileiro nato? Ué, só aquele que nasce no Brasil é nato? Será que só nascer no Brasil basta para ser brasileiro nato? Vem comigo aqui para esse lado. Olha lá, para ser brasileiro nato, você precisa ter nascido no Brasil. Essa é a forma mais comum para ser brasileiro nato. Professor, esses estrangeiros que estão vindo para o país e têm os seus bebezinhos aqui, esses bebezinhos são o quê? Estrangeiros? Regra geral, não. Regra geral, eles são brasileiros, como eu, como você, tá bom? Então, todos os direitos de brasileiros eles têm também. E outra situação, quem que é brasileiro? Agora a gente vai ver de quem nasceu fora do Brasil. É brasileiro nato, então a gente tá falando de nato. É brasileiro nato. E por ser brasileiro nato, pode, ó, vir para essa regra aqui de ser ministro do STF, por exemplo, presidente da República. Então é brasileiro nato quem nasce no Brasil. Quem for de pai ou mãe brasileira e estiver fora, a serviço do Brasil. Então, a mãe trabalha ou o pai trabalha a serviço do Brasil e está lá fora no exterior, para a República Federativa do Brasil. Está lá fora no exterior. E aí, o filhinho dela é o quê? Nasceu fora, mas ela está a serviço do país. Então, ele é brasileiro e brasileiro nato. E a última hipótese, o que a Constituição fala? Desde que seja filho de pai ou de mãe, quando eu colocar a barrinha é ou, então pai ou de mãe, brasileira, aí 3 situações. Ótimo.
se eles forem registrados em repartição brasileira, então nasceu o bebezinho fora do país, nem o pai nem a mãe estão ali a serviço do país. Estão ali porque quiseram, por exemplo. O que eles têm que fazer? Eles têm que levar e registrar a criança numa repartição brasileira. Aí ela vai ser brasileira nata. E a outra situação? Os pais não fizeram isso. Aí a criança cresceu e falou: quero ser brasileira nata. Vem para o Brasil, para residir no Brasil e opta por ser brasileiro, opta pela nacionalidade brasileira. Mas para ela ter esse direito de optar, ela tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Rapidinho, né? Rapidinho para entender isso. Artigo 12, parágrafo 3º, fala dos cargos que são nato, só para nato, só para nato. Só nato pode ser 1, 2, 3, Brasil. E ali, no artigo 12, fala também quem é o brasileiro nato, tá bom? Espero ter ajudado, ó. Um beijo. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, manda sua dúvida que a gente responde também com o maior carinho. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo.